Quais são as características que um bom dever de casa deve ter? Olha, segundo Bergman discute no livro sobre a aprendizagem invertida, ele vai colocar 5 elementos. São 5 elementos diferenciais para um dever de casa eficaz e significativo. O primeiro deles é a finalidade. Então, o professor precisa ter muito claro qual é a finalidade do seu material, né? Do material que ele vai disponibilizar para o aluno estudar em casa, né? Então, esse material ele precisa ser muito objetivo, né? Ele precisa ter muita clareza e para isso ele há uma necessidade de que esse material ele envolva o aluno. E para ele envolver o aluno, né, é preciso que essas coisas estejam bem articuladas com o próprio contexto do aluno. E isso só vai acontecer se o professor tiver muito claro a finalidade do seu trabalho. Um outro elemento seria a eficiência, né? Para que algo possa ser eficiente, é necessário que seja curto, rápido e objetivo. Se o conteúdo que você for apresentar num vídeo ou num texto, né, ou em outro material qualquer, se ele for curto, rápido e objetivo, ele vai ter muito mais possibilidade de atingir a sua finalidade. E aí é com esse caráter que a gente pode dizer que o dever de casa ganhou o elemento eficiência. Então a gente precisa de elementos diferenciais como finalidade e eficiência. Depois vem a apropriação. Olha, para um aluno se apropriar do dever de casa, é necessário que o mesmo tenha sua origem, o dever de casa tenha sua origem nos interesses e nas necessidades do próprio aluno. Se ele tiver interesse, se o conteúdo estiver batendo com os interesses do aluno, com as necessidades do aluno, ele consequentemente vai se apropriar muito mais deste conteúdo. Então a gente já discutiu aqui a finalidade, a eficiência e a apropriação. Então a finalidade precisa ser, o professor precisa ter clareza sobre qual é a finalidade do seu dever de casa. Ele precisa escolher um dever de casa eficiente, ou seja, rápido e objetivo, né? Ele precisa levar em consideração a apropriação e para o aluno se apropriar, ele tem que procurar um material que seja do interesse do aluno, que bata com as necessidades do aluno. E posteriormente ele precisa garantir a competência. Para garantir a competência, esse elemento da competência no dever de casa, o professor vai precisar lembrar da taxonomia de Bloom. E lá na taxonomia de Bloom, a gente começa aquela pirâmide discutindo a parte de baixo, que é o relembrar, né? E o compreender. Então, o texto ou o vídeo tem que buscar explorar somente isso, o relembrar e o compreender. O aplicar, o analisar, o avaliar e o criar, isso vai ficar para o momento da aula. Então, no chamado ensino invertido, a gente só vai se preocupar com a pré-aula. E depois da competência, né, que só vai trabalhar o relembrar e o compreender, o professor vai também considerar o apelo estético. Nesse apelo estético, eu diria que o professor precisaria estar preocupado com o caráter do visual da sua tarefa, né?
o visual de fato faz uma diferença muito grande para os alunos, né? Então é muito importante que o professor considere esses elementos diferenciais na hora de estruturar o dever de casa para o aluno. Então, são 5 elementos que nós, professores, não podemos desconsiderar na hora de organizarmos o dever de casa, ok?